de opiniões, discutir sobre a cultura, etc. Né? Meu nome é Ricardo Hirokitai, Idade... 36 anos, Natural de... São Paulo. Eu cheguei em 1990, na região de Aichiken, né, na cidade de Caria. Meu primeiro trabalho foi trabalhar como NC Opereta, quer dizer, operador de torno NC, né? NC. Como disse, né, eu sou uma pessoa que eu gosto de expor ideias. As ideias é feita para isso, né, para a gente poder soltar, desaguar. Então, geralmente em fábricas a gente tem que seguir uma certa hierarquia, né? E não é uma coisa que eu estava querendo para mim, né? Então procurei investir um trabalho fora de fábrica, né? Com a ajuda da minha esposa, né? A gente conseguiu chegar até onde a gente está hoje, né? No início é sempre difícil, né? Aquela coisa, você está entrando no mercado, vamos dizer, empresarial aqui da comunidade, então você tem essas dificuldades, você não entende, você não conhece, você não sabe, né? Então você está pisando num local assim que você realmente não conhece, então é meio complicado às vezes, né? Mas tem que tentar, né? Tem que tentar. Hoje a alternativa ele alcançou, né, um certo nível, vamos dizer. Porém, a nossa principal, assim, nosso objetivo é realmente elevar essa autoestima da comunidade, né? A gente sente que existe a dificuldade da cultura, da língua, né? E a alternativa ela leva para as pessoas isso, né? Informações, né? Como alternativa tem muitos anúncios, então as pessoas podem fazer uma pesquisa de mercado, editorialmente, pessoas competentes, pessoas que sabem, conhecem os costumes da comunidade. Então isso faz com que a gente possa levar informações mais precisas para os nossos leitores, né? Eu acho que até tem que pensar desde o top, que é o governo, né? Eu acho que o governo não estava preparado para receber tantos brasileiros, né? E se estabelecer aqui no Nihon, né? Eu acho que é lógico que o lado cultural, né? Do brasileiro, do japonês é uma distância muito grande, né? É questão de fazer trabalhos, né? Eu acho que os eventos, eu acho que é uma ferramenta muito importante para interagir com a comunidade, as duas comunidades, as duas sociedades, né? Igual esses eventos que acontecem, né, durante o ano, eu acho que é uma ferramenta que pode se utilizar para justamente para mostrar para os japoneses a nossa organização, a nossa intenção, sabe, de a gente poder, porque na verdade nosso desejo, sabe, nosso desejo é isso, né? Todo mundo quer sucesso, todo mundo quer viver bem, né? Paulo Akio Sakamoto. Eu vim ao Japão no ano de 1990. E na ocasião, esse boom do DKC começou no ano de 1988. No início dos anos 90, já se encontrava aqui no Japão cerca de mais ou menos 80 a 100 mil brasileiros. E todos esses brasileiros, com suas respectivas dificuldades, né, com relação à assistência hospitalar, com relação à moradia, com relação ao alimento, né, a própria alimentação que não era condizente ao paladar brasileiro. E daí, como o negócio de trading ficou fora de cogitação, decidi dar um apoio, um auxílio, uma ajuda à comunidade brasileira que estava passando por essas dificuldades na ocasião. E para mim, dentre essas três principais dificuldades, a parte da alimentação foi mais adequado, né, à minha capacidade e aos meus conhecimentos. E a partir de então comecei a trabalhar com a distribuição de alimentos
para atender a comunidade brasileira na ocasião. Então, basicamente, fui um dos pioneiros na introdução de frios e linguiças e produtos de carne de modo geral. Como o início da atividade foi bastante artesanal, a minha família, meus irmãos, deram bastante força. E, evidentemente, aqui no Japão, diferente do Brasil, que uma vez que se predispõe a fazer uma determinada coisa e tem força de vontade, o próprio sistema japonês, a própria comunidade japonesa, as autoridades, etc., eles abrem um caminho para a gente. Para aqueles que querem aprender, digamos assim, partir para um negócio próprio, digamos assim, que tipo de ideia, que tipo de força Sakamoto-san daria? Em primeiro lugar, precisa estabelecer um objetivo. Isso é fundamental, né? O que é que eu pretendo fazer? Que tipo de atividade eu pretendo estabelecer? E a segundo ponto seria a força de vontade, né? Porque evidentemente aparecem sérias dificuldades e barreiras que têm que ser enfrentadas, têm que ser transpostos passo a passo até alcançar o objetivo. Então, sem força de vontade e evidentemente criatividade, não se consegue alcançar o objetivo. Bom, um fator primordial seria aprender a língua japonesa, né? E sem o conhecimento da língua japonesa, não se conhece a legislação japonesa, os hábitos, né? O sistema. E para estabelecer qualquer tipo de atividade comercial aqui no Japão, sem o conhecimento do sistema da legislação local, tanto fiscal, quanto tributária, quanto jurídica, é extremamente difícil criar uma organização comercial, uma atividade comercial que corresponda à expectativa do público de modo geral. Ângelo Ishii. Eu cheguei exatamente em 1990, já sabendo que haveria essa reforma da lei da imigração em junho, né? E querendo fazer a pesquisa sobre os brasileiros que estavam vindo trabalhar aqui, né? Porque eu vim com aquela bolsa de pós-graduação do Monbusho, na época chamava Monbusho, agora é Monkasho, que é o Ministério da Educação japonês, né? E o tema da pesquisa era estudar sobre os chamados decacegues, né? Porque já em 1989, mais de um ano antes da reforma de 90, todo mundo no Brasil já sabia que haveria essa mudança da lei e todo mundo já estava preparado para vir para cá, né? Então, já fiz o projeto sabendo que viria toda essa leva de brasileiros de lá para cá, né? E para 2008, 100 anos de imigração, 20 anos brasileiros do Japão, que tipo de mensagem ou que tipo de ciclo estaria essa curva hoje? Pois para falar no geral, eu sou obrigado a dizer que com relação a esse centenário da imigração, a curva está descendente, né? Porque, para começar, por que o lado japonês não aceitou usar a palavra imin, ou seja, imigrante ou imigração, para denominar esse evento do ano que vem, né? Por que tem que camuflar ou por que tem que ocultar esse fato, que é o fato do movimento migratório, né? E ficar usando, por exemplo, uma palavra que é o ano de intercâmbio Brasil-Japão. Você dizer o ano de intercâmbio Brasil-Japão, você está camuflando os fatos, você está escondendo uma certa realidade. Qual que é a realidade? O que se comemora no ano que vem não é o início das relações Brasil-Japão, isso já foi em 1995, coisa do tipo, né? O que está se supostamente comemorando no ano que vem, concretamente, é realmente o fluxo migratório do Japão para o Brasil que teria começado em 1908. Então, eu acho que o mínimo que se poderia esperar é usar claramente a palavra imin e dizer que o ano que vem está se comemorando a imigração do Japão para o Brasil, né?
Então, esse eu acho que é um ponto, né? Por que acontece isso? É porque não é só uma culpa do governo em si, é que você percebe que a população japonesa em si ela não está muito interessada em refletir sobre a história da imigração. Você pega livros escolares que o pessoal está usando para estudar a história do país, você não vai encontrar um texto decente sobre o passado da imigração, né? Então, existe esse desinteresse essencial, vamos dizer assim, com relação à história dos imigrantes, né? Quer dizer, esse é um ponto, né? O segundo ponto que realmente está faltando, no caso do ano que vem, é comemorar o centenário, ok, mas sem esquecer a presença agora dos brasileiros que estão aqui, né? A maioria deles descendentes de japoneses, né? Então, que sentido faz você soltar fogos de artifício Hanabi e comemorar o centenário do fluxo de pessoas daqui para lá, ignorando ou fingindo que não existem 300 mil para mais, né? Incluindo aqueles que já voltaram para o Brasil, é muito mais do que 300 mil. Se bobear, são 400, 500 mil, né? Quem já teve a experiência de vida aqui no Japão, né? Então, como é que você vai comemorar decentemente um centenário não refletindo e não citando claramente essa grande parcela de pessoas dessa comunidade que agora está vindo de lá para cá e está se fixando aqui, né? O discurso ideal seria, o idealismo nosso seria que essa nossa geração, a primeira geração dos brasileiros no Japão, que passe a se esforçar mais para aprender o japonês. Só que, sendo realista, eu sinceramente já, de certa forma, perdi as esperanças de que grande parte dos brasileiros aqui no Japão realmente se esforce para aprender o japonês. Então eu passo para o discurso realista, que é depositar as minhas fichas na segunda geração dos brasileiros aqui no Japão, que é a geração mais jovem, é a geração que está se criando e estudando aqui no Japão. E estudando, que eu falo, estudando de verdade em escola de verdade, que é a escola pública japonesa, né? Porque muitas escolas brasileiras no Japão, não necessariamente você pode afirmar que estejam conseguindo educar de forma apropriada os filhos dos brasileiros que moram aqui. Então, eu estou depositando fé nessa parcela dos jovens brasileiros que estejam se formando em escolas japonesas escolas públicas japonesas aqui no Japão e que possam virar porta-vozes nossos, né? Junto à sociedade japonesa, enfim, defendendo os nossos interesses e argumentando a nosso favor num japonês fluentíssimo, né? Linda Kaori Tanaka, mas eu sou conhecida como Linda K. Eu cheguei em 1995 e vim para Tóquio. Olha, o primeiro trabalho no Japão foi 3 semanas depois que eu cheguei aqui, foi numa companhia de ligações internacionais. Na verdade, quando eu vim para o Japão, a intenção era de estudar moda, uns 2, 3 anos e ir embora, né, para o Brasil para montar uma empresa lá. Só que eu acabei me adaptando muito bem, né? Apesar do primeiro ano ter sido muito difícil no Japão, eu me adaptei bem e estudando no Bunka Fashion College durante um período, né? Que é uma das melhores escolas de moda do Japão, e eu acabei sendo incentivada por professores, né? Para começar a expor meus trabalhos. E com isso acabou, assim, a cada ano aumentava uma exposição, uma proposta e acabei começando o negócio e acabei ficando. 100 anos de imigração japonesa, Koryunen, né, intercâmbio, e 20 anos de brasileiro do Japão. Certo. Como é que você vê isso com uma perspectiva futura? Olha, pois é, né? Olha, eu confesso que eu estava bem animada há 2 anos atrás.
Há um ano atrás, essa minha motivação ela mudou um pouco, que eu vi que a maneira como as pessoas estão comemorando essa data é um pouco diferente, né? Então, como eu vi que a coisa tomou um formato bastante diferente daquilo que eu estava imaginando, eu acho que o importante é a gente fazer vários eventos para ter um motivo a mais para divulgar o Brasil aqui e o Japão lá, né? E principalmente na área de arte, né, que é a minha área, eu espero que tenha muita coisa rolando no ano que vem, muito Koryu, né? Muita troca, né? Diego Kaki, Idade? 22 anos. O primeiro trabalho foi como operário de fábrica. O que você fazia? Eu montava impressoras para Canon. E quando foi que você teve a iniciativa de começar a trabalhar por você mesmo, ser modelo? Isso ocorreu quando teve um desfile de uma marca chamada Rio Fashion em Shigaken, e aí eu fui convidado, porque eu ia na loja sempre, e um dos vendedores era meu amigo. Eles me convidaram para desfilar, e aí eu conheci uma garota que inclusive foi minha namorada, e ela me convidou para vir fazer um curso de modelo em Tóquio, e foi daí que aconteceu, que eu virei modelo. Aí eu conheci essa scouter que chama Raquel Okochi, acho que ela está trabalhando ainda com isso, e fui apresentado à agência, peguei a agência, depois de 2 meses eu já estava em Tóquio. Acho que de alguma certa forma eles acabam se fechando, entendeu? A comunidade brasileira de Dekaseg, no interior do Japão, eles se fecham. Faz aquela comunidade, tem aquele barzinho, tá todo mundo ali, entendeu? E são poucos os que tentam fazer isso, sabe? Certo. Agarrar E englobar mais. englobar mais a coisa. Acho que falta essa abertura. E eles abrirem a mente para estar no Japão e aprender sobre a cultura e se envolver mais com os japoneses, entendeu? Meu nome é Renato Junji Tanabe, idade de 47 anos. Eu sou natural de São Paulo, Suzano. Meu nome é Wilson Kendi Kawai, sou natural de Duartina, São Paulo. Vim para o Japão em 1983. Depois do primeiro emprego, na realidade eu vim como bolsista em 83, fiquei 1 ano na Universidade de Guma e depois fui fazer um estágio na Hitachi, e depois disso fui pegar um emprego numa empresa que fazia sistema de traduções de japonês para inglês. Fiquei 6 anos trabalhando nessa empresa. Em 93, fui fazer, junto com a Gibo Company, acabei fazendo as páginas amarelas aqui no Japão. Aí que eu conheci o Renato. Aí, a partir disso, depois de terminar as páginas amarelas, junto com o Renato e mais uma pessoa, a gente começou a fazer vários tipos de serviço. Isso aí, fomos bater em 95 nessa parte de telefonia. E a partir de 95, a gente veio trabalhando na parte de telefonia. Em 96, a gente montou oficialmente a Brastel. E daí para frente, nós viemos trabalhando até agora. É interessante colocar aqui que 10 anos atrás, as ligações internacionais realmente eram bastante caras, né? E acho que é uma forma de concorrência, né? E proporcionou a baixar as tarifas para o Brasil, né? E isso acho que de certa forma beneficiou a comunidade brasileira, assim, não só a comunidade brasileira, mas como a gente atua com outros estrangeiros. Em geral, as tarifas vieram cada vez mais reduzindo, e isso eu acho que favoreceu socialmente, né, o pessoal a poder se comunicar com mais facilidade com os parentes no Brasil, né? Acho que daquilo que começou e a situação atual já evoluiu bastante. Mas eu acho que precisa começar a criar bons líderes na comunidade brasileira para puxar todo mundo, né? Por exemplo, eu acho que tem a necessidade do pessoal ter uma consciência um pouco mais, a necessidade de aprender a língua, a cultura japonesa melhor, né? Porque eu acho que todo mundo veio na situação, eu vou lá 1 ano, 2 anos, vou ganhar dinheiro e logo em seguida volto para o Brasil.
Mas a realidade é que depois que você fica mais do que 5 anos, fica difícil você voltar tão facilmente. Então, na época que, por exemplo, eu fazia parte das escolas japonesas, eu tentava sempre falar para o pessoal, não faz uma programação muito curto prazo, porque senão não sai resultado. Então, vamos fazer de conta que vocês vão ficar 5 anos, e dentro desses 5 anos, o primeiro e o segundo ano, dedica um pouquinho mais para aprender a língua, essas coisas, para facilitar a sua vida dentro do país. Se você vai ficar todo esse tempo ou não, independente, mas pelo menos te dá mais tranquilidade, você faz uma planificação de médio a longo prazo. Infelizmente, a gente no Brasil tem a cabeça de querer tudo, não é só, todo mundo pensando no dia de hoje só. Não tem a cabeça para ficar fazendo uma planificação um pouco mais a longo tempo. Então, para que o pessoal consiga um bom fruto aqui no Japão, eu particularmente sempre tento fazer o pessoal tentar pensar de médio a longo prazo. E para isso, independente se você vai ficar ou não, como é que você poderia viver para que lá na frente você conseguisse colher um fruto melhor. Meu nome é João Toshiei Masuko, idade de 56 anos. Trabalhei na fábrica, né, fazendo peças de carro, né, como de cacique. Olha, o meu negócio próprio, isto foi na época de 1991, né, e quando vieram muitos brasileiros aqui no Japão e não tinha, assim, não estava adaptado com a comida. Então eu resolvi montar um restaurante. Olha, eu acho que os brasileiros, né, têm que conhecer mais a cultura japonesa e precisa de, assim, entrosar, né, mais, assim, na sociedade japonesa, né, e eu acho que está faltando. Entrosamento, né, a gente, em primeiro lugar, acima de tudo, né, a gente tem que entrar no Digikai, né, na associação do bairro, né, e entrar, assim, participar em todas as atividades, né, dos japoneses, né. Como a gente mora aqui no Japão, todos os japoneses precisam, né, essa atividade que o japonês faz, né, lá no bairro, e a gente tem que participar em todos. E eu acho que esse é o melhor entrosamento que a gente vai, assim, para os brasileiros, né. Aqui é Japão, né. Acima de tudo, a pessoa tem que aprender Nihongo, né. Nihongo é tudo, né. Quem não sabe Nihongo, a gente não consegue nada. Mesma coisa no Brasil, né, analfabeto não vai conseguir nada. Então eu acho que o Nihongo é fundamental e acho que todo mundo tem que falar a língua japonesa para poder entrosar melhor com os japoneses, né? Meu nome é Rubens Masayuki Maeda. Cheguei em 1988, fui para a região de Guma, mais precisamente na cidade de Mitamachi. O primeiro emprego foi numa fábrica, ela era uma subsidiária, ela prestava serviço terceirizada da Ação Ashita no Japão. Lá essa fábrica fazia portas, essas portas para os apartamentos, né? Muito comuns no Japão, mais portas para apartamentos, né? E algumas portas para utilizar dentro de casa mesmo, né? Pesado. Lá a rotina era das 8 da manhã às 11 da noite. Detalhe, hein? Naquela época eu ganhava 525 por hora. Quer dizer, ali em Guma já percebi a necessidade vamos dizer assim, minha mãe sempre mandava revista do Brasil para mim, né? Meus familiares. E aí eu via que o pessoal até brigava, essa história acho que todo mundo conhece, mas o pessoal brigava para poder ler uma revista, para poder, mesmo que seja atrasada, né? E aquilo começou a ir na cabeça, assim, puxa vida, o pessoal quer ler uma revista, o pessoal tem, eu também tinha essa saudade, né? Feijoada, comida brasileira, carne. Então, aí surgiu aquela ideia de portar alguma coisa. Isso também toma como exemplo, como eu sempre gostei de ler. Então, eu vejo a história do Conde Francesco Matarazzo, que ele fez. Ele, quando foi para o Brasil, ele levou um caminhão, mas no navio levou muita bagagem para revender para os patrícios, né? Queijo, vinho, os patrícios italianos, né? E falei, por que não fazer isso com os brasileiros também? Então, quer dizer, foi de um pouquinho de observação que surgiu a ideia de começar esse negócio. O futuro é sempre assim, é sempre gostoso de ter o futuro, é sempre bom sonhar, né?
Eu acho que se você não sonha, você morre. Então, o que eu sempre falo para todo mundo, sonha, mesmo seja, pareça ser absurdo hoje, um dia você concretiza, né? Mas você tem que ir atrás dele, não é sonhar e ficar no sonho, tem que ter ação. Então, se você não tiver ação, você não faz nada, você fica partindo, só sonhando não adianta. Sempre, assim, desde que eu cheguei pro Japão, nem quando cheguei ao Japão, eu sempre tive isso dentro de mim, né? Quando dinheiro, você perde, você ganha, né? Agora, o que você põe aqui dentro, ninguém tira de você, né? Não vem ninguém com uma arma e tira isso de você, né? Dinheiro faz isso, né? Mas você pode perder um carro, um terreno sendo enganado, mas o que você tem aqui você não engana, não perde, ninguém te tira isso. Então eu acho que o principal é ter cultura, principalmente o principal é estudar, né? Você tendo estudo, você tendo cultura, você aprendendo a ter discernimento, né, de separar o que é bom, o que é ruim, né, você vai longe. Eu acho que a melhor coisa é o que eu posso dizer assim, que eu tenho dito para todo mundo, né? Estuda, aprenda, amplie o seu horizonte, que é a melhor coisa que você pode fazer. O resto é consequência. Ricardo Minoru Koike. Idade? 45 anos. Natural de? Sou natural de Londrina, Paraná. Eu cheguei aqui em Caria mesmo, desde o começo eu estou em Aitken, Caria. No começo, eu vim para o Japão para fazer um estágio numa empresa, numa indústria de autopeças, porque eles pretendiam abrir uma fábrica no Brasil, né, uma filial. Então eu vim para fazer estágio para ser diretor lá, né. Olha, o meu primeiro empreendimento mesmo, eu comecei depois de 6 anos, né. Eu comecei uma sociedade justamente com esse grupo no qual eu vim para cá, em que, como lá no Brasil eu trabalhei na área de informática, né? Então a minha especialidade lá no Brasil era na área de comunicação de dados, eu conhecia essa parte de fibra óptica, né? E como nessa empresa que eu entrei para estagiar, eles é um grupo empresarial que tem vários tipos de indústrias, né? E eu acabei descobrindo um produto interessante na área de fibras ópticas, né? E eu pesquisei isso e propus um negócio para o grupo e a gente começou essa empresa, que é na área de sistemas de fibras ópticas para iluminações especiais, na área industrial. Certo? Olha, na minha opinião, eu acho que uma das grandes barreiras ainda é o pensamento de decassegue, né? Sabe? De não ter um pensamento a nível futuro, né? Ninguém tem um planejamento, nem planejamento familiar, né? E isso envolve uma série de coisas, mesmo a educação das crianças, né? Que muitas vezes acaba ficando um pouco perdido, né? Bom, eu acho que a mensagem, talvez não só eu, mas acho que, né, a maioria deve pensar a mesma coisa, é investir na educação. Que foi assim que o japonês, quando foi para o Brasil, fez, né? Botou os filhos na escola, investiu, por isso que lá no Brasil os descendentes de japoneses eram bem vistos, né? Estavam nos tops das universidades, né? Eu acho que o caminho que tem é esse, né? É o estudo, né? Mesmo quem já não é mais criança, mas que ainda pode aprimorar o seu conhecimento aqui no Japão, fazendo curso, não só curso de Nihongo, mas cursos técnicos que existem, o futuro é esse, né? E hoje nós já temos brasileiros que estão entrando em faculdades, pessoas que estão fazendo cursos, já estão entrando em campos profissionais de nível maior, né? Só que, lógico, a proporção ainda é menor, mas já existe já no Japão. Carlos Susumu Shinoda. Eu fui contratado por uma associação que presta assistência para os Nikkeis peruanos, que chama Convênio de Cooperação Kyodai, que fica em Kamata, Tóquio. Bem, mais do que empreendimento, foi uma opção, opção de vida, que no começo eu não tinha muita certeza, após 6 meses, do que realmente eu estava em condição de fazer. Mas eu escolhi me dedicar à questão da educação e eu venho, durante esse tempo, desenvolvendo uma série de projetos, e não empreendimento, mas ligado sempre à educação. A partir do momento que eu decidi me dedicar ao projeto que eu estou desenvolvendo nesse momento, que é uma escola,
eu chego à conclusão e tenho consciência disso, que eu não tenho mais uma data de retorno para o Brasil. Eu devo permanecer aqui enquanto esse trabalho que eu desenvolvo for necessário para a comunidade. Então, a minha expectativa, cada vez mais, é realmente me conscientizar disso, me dedicar cada vez mais em relação a esse trabalho e cada vez mais encarando tudo isso realmente como uma missão. Existe todo um tempo que é necessário quando nós falamos de culturas muito diferentes, né? Nós, apesar da grande maioria da nossa comunidade, nós somos descendentes de japoneses, mas a nossa formação é diferente. Nós tivemos toda uma educação bastante diferenciada daquilo que existe aqui, né? Então, 20 anos do movimento é um tempo que foi necessário, porque as prioridades foram mudando também nesses 20 anos da própria comunidade, o entendimento em relação à sociedade japonesa também foi mudando, e eu acredito muito e tenho muita esperança de que daqui para frente, cada vez mais, essa nova geração, hoje nós temos meninos, meninas de 15 anos que nasceram no Japão. Nós que, por exemplo, eu estou na idade que eu tenho, eu me considero hoje como se fosse um Issei mesmo, brasileiro, né? Se é que nós podemos dizer dessa forma. Nós estamos tendo agora a segunda geração, que são os filhos dos brasileiros que vieram para cá, que nasceram aqui, numa situação muito parecida com a nossa, lá do Brasil. E eu acredito muito que é a partir dessa nova geração, que hoje estão na faixa dos 15 anos, quando eles atingirem esses seus 25, 30 anos, é que estaremos caminhando já de forma mais efetiva para essa integração da cultura brasileira com a cultura japonesa, né? Estamos, por enquanto, ainda na fase do conhecimento, do contato, de acertar as diferenças, de conhecer o que cada um tem de bom, de ruim, né? Nós temos que fazer a nossa parte também, que em primeiro lugar, entender cada vez mais a cultura japonesa, a sociedade japonesa e principalmente o idioma, porque o idioma ele é uma barreira, né? Mas ao mesmo tempo também ele é um fator que facilita essa integração. E nós temos que começar a ter consciência de que da nossa parte é preciso esse esforço, procurar estudar mais o idioma japonês, procurar conhecer mais, procurar aumentar o relacionamento, porque nós somos visitantes aqui nesse processo. Nós somos de fora, nós somos gaijin.